Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é nosso direito ter acessibilidade no local de votação. E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Uberlândia. É com muita alegria que os recebemos na Casa do Povo. Essa audiência pública é uma solicitação dos policiais penais, na pessoa do policial penal Rosinei, representante também do Sindicato dos Policiais Penais na cidade de Uberlândia, e foi prontamente atendida pela Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara Municipal, a qual eu presido, mas que também são membros o Sargento Edinaldo, como relator, a vereadora Gláucia, que está ausente nesse momento, e a vereadora Janaína Guimarães. Em nome da Câmara de Uberlândia, eu agradeço a presença de todos vocês, e nesse momento nós vamos fazer a composição da mesa. Gostaria de convidar para compor a mesa o deputado estadual Arnaldo Silva. Jean Ottoni, presidente do Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais. Dr. Vitor Gannen, advogado representando os policiais penais. Júlio César Lazzarini, diretor do presídio, professor Jaci de Assis, representando o diretor regional, Dr. Marcos Vinícius. Eric Souto Guimarães, perito criminal da Polícia Civil, ativista e estudioso dos fenômenos ligados
ligados aos riscos psicossociais associados ao trabalho de policiais e bombeiros, idealizador do projeto Cuide-se Policial. Doutora Regina Ribeiro, advogada da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Triângulo Mineiro. Declaro aberta essa audiência pública para tratarmos de um tema bastante sensível e que impacta diretamente a segurança pública de toda a cidade de Uberlândia. A superlotação do presídio Jaci de Assis e, por consequência, as condições de trabalho dos policiais penais que trabalham aqui nesse presídio e na cidade de Uberlândia como um todo. Muito mais do que falar de uma estrutura física, a nossa preocupação é muito mais com as pessoas que seguram esse sistema todos os dias. Os agentes policiais penais e as consequências diretas da superlotação e o que a superlotação traz para a segurança da população de Uberlândia. A Comissão de Segurança Pública, além das suas diversas funções, como propor projetos de lei, analisar os projetos relacionados à segurança pública, tem também como função atuar na proteção e na luta dos direitos dos profissionais de segurança pública que atuam aqui na cidade de Uberlândia. E é o nosso grande objetivo aqui, não apontar culpados, mas buscar soluções para melhorar as condições de trabalho dos policiais penais aqui na nossa cidade. Hoje, nessa noite, nós vamos ouvir aqui, inclusive, especialistas no assunto, representantes da Polícia Penal, do sindicato. Nós estamos aqui, felizmente, eu gostaria de agradecer, deputado Arnaldo Silva, pela sua presença aqui, porque nós sabemos a importância de ter um deputado estadual nesses momentos, já que essa luta acontece muito mais no âmbito estadual. Então, agradeço muito a sua presença e é de grande valia para nós que tenha nos prestigiado comparecendo nessa audiência pública. O papel dessa comissão é proteger vidas, é garantir segurança pública para a cidade de Uberlândia, é cobrar providência, e é isso que nós faremos. Vamos iniciar os trabalhos agora, nesse momento. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o policial penal e delegado do Sindipem em Uberlândia, Rosinei José dos Santos. Desculpa, dos Anjos. 3 minutos? Coloca o tempo, pede para o tempo. Boa noite a todos. Gostaria aqui de agradecer a presença de cada policial penal que veio aqui para participar dessa audiência pública. Em primeiro lugar, quero agradecer a delegada Lia, que de pronto atendimento já nos atendeu a essa demanda, que é tão importante para nós. Quero agradecer aqui também o nosso diretor, que veio hoje representando o Marcos Vinícius, diretor regional. Quero agradecer o Arnaldo e todos os nossos vereadores aí, que estão participando, dando essa força para nós, nesse momento tão difícil aqui na cidade de Uberlândia. Eu entrei no sistema prisional no dia 23 de junho de 2008. Tínhamos lá quase, se eu não me engano, uns 500 e poucos policiais penais na época trabalhando dentro do presídio Jaci de Assis. E hoje, como delegado dos sindicatos policiais penais, o que eu mais recebo de reclamação dos policiais, dos colegas falarem, olha, Rosinei, nós temos que fazer alguma coisa, porque está colapsando o sistema aqui na Jaci de Assis. São hoje mais de 15 postos dentro da unidade que não tem policial penal. Então, tem policial penal lá que está bem antes de mim, trabalha bem antes de mim, chegou lá em 2003, chegou para mim, procurou, falou, Rosinei, eu estou com medo de trabalhar aqui na unidade. Eu estou com medo de qualquer hora eu entrar aqui e perder a minha vida. Porque não tem ninguém para
para dar um apoio para me tirar um preso, para dar um atendimento. Tem dia que tem banho de sol que não tem um policial na gaiola nem na muralha. Só o CFTV vigiando. Então, se esses policiais, se esses 200 e tantos presos, por exemplo, de um pátio, né? Geralmente 3 pátios no banho de sol, 3, 4 por dia, que cada pátio daqui tem mais de 200 presos, cada pavilhão. Estamos com uma superlotação que tem cela que é para 8 presos, tem 25 presos. E o policial penal que vai lá tirar ou guardar o preso, ele tem hora que ele não tem nem condições de pedir ali para fazer o procedimento de segurança, porque está tão lotada a cela que os presos falam, fazer o quê aqui? Quer que nós fazemos o quê? Não está cabendo? Então, o risco é grande demais para o policial penal, que está ali, 1, 2 ali para guardar um preso, para poder tirar para atendimento. E a tendência agora, se nós não fizermos nada, é piorar. Porque está saindo lá da Jaci de Assis mais de 20 policiais que passaram em outro concurso e que estão aposentando. Hoje nós somos lá 280 presos, 280 policiais para 2.300 presos. E todos os dias a direção lá do presídio de Jaci de Assis encaminha ofício para BH e nada de BH tomar uma providência, de mandar efetivo. Então, a preocupação lá dentro está tão grande por parte dos policiais penais, que muitos deles têm hora que estão adoecendo. Preferem chegar lá, fazer o serviço correndo e ir embora correndo para casa, porque não sabe se vai voltar para abraçar o seu filho ou a sua esposa. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil no presídio de Jaci, sabe, o deputado Arnaldo? Tem dia lá que o coordenador de um anexo, não sei se o senhor já foi lá, um anexo é um pavilhão, é uma galeria que tem 6 pavilhões. E cada pavilhão ali tem em média ali de 100 e poucos presos, chega até 200 presos. Só que, qual que é o normal para ter ali? Teria, no mínimo, na muralha, 2 policiais de cada lado. Um policial para cada gaiola, que a gente chama gaiola, para tomar conta de um pavilhão. Mas tem dia que tem só o coordenador e temos que movimentar um policial do Canil, que dá apoio ao atendimento, para ficar no chamado P16, controlar todo o acesso de entrada e saída, e também um apoio somente para poder, esse policial que está lá coordenando, para ele entrar nos pavilhões, tirar preso, fazer todo o atendimento ali para a OAB, para a saúde, atendimento também para o jurídico. Está colapsando, se a gente não fizer nada, agora no mês de janeiro, eu não sei quantos vai sair já de imediato, só sei que tem mais de 20 para sair. Se eu não me engano, 25 policiais para sair. E quando chega, por exemplo, o preso que está no estado crítico de saúde, que ele é internado numa UAI ou na medicina, que as equipes do GETAP, além de fazer todo o trabalho de levar preso para as audiências, ele tem que também levar esses presos para internar numa UAI, na medicina. E aí, nós temos que deslocar mais 2 policiais para cada preso. Imaginemos nós, se tivéssemos ali 20 presos internados, o que ia fazer? Não ia ter policiais para dar esse atendimento. Hoje, se eu não me engano, nós estamos aí com 5 presos internados. São 10 policiais penais para o externo. Agora, quantos estão ficando na unidade para fazer a segurança da unidade? Muito pouco. Por isso, nós, atendendo aí, mais de 42 policiais me procuraram para falar, olha, se o sindicato não fizer nada, vai colapsar. Vai colapsar e vai acontecer algo pior. Por exemplo, se acontecer um motim no pátio durante um banho de sol, começar o preso a se matar um ao outro, quem vai lá? Mas alguém vai cobrar de nós que está lá no dia. E se esses presos subirem numa muralha e fugir lá sem preso, quem vai correr atrás para pegar na rua?
mal tem alguns para cobrir alguma escala, algum posto. Então, em nome dos policiais penais de Uberlândia, eu vim aqui pedir para vocês socorro. A Polícia Penal de Uberlândia pede socorro. Antes que aconteça algo pior, é necessário que o governo de Minas Gerais encaminhe mais policiais penais para a nossa RISP. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra Jean Ottoni, presidente do Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais. Quero cumprimentar a todos, a delegada Lia, que vem fazendo um trabalho, né, aqui em Uberlândia, muito relevante para as forças de segurança pública e também para o município. Né, e na pessoa dela, quero cumprimentar o deputado Arnaud também, que está fazendo aí um belo, né, trabalho. Cumprimentar o nosso delegado sindical, né, Rosinei, que vem também fazendo um trabalho muito relevante, né, o diretor ali da CIS, os advogados que estão aqui presentes, e também todos os policiais penais que se fazem presente aqui, né, na Casa do Povo. Eu quero agradecer mesmo, vereadora, porque esse é um tema bastante relevante, né, que já causou vidas. Eu estava lendo aqui que em 1985 essa superlotação ela já aconteceu. Aonde ali em Belo Horizonte, né, foi conhecido, onde os presos eles fizeram a ciranda da morte para que as unidades elas pudessem ser esvaziadas, porque não tinha unidades, o número de vagas, né, era baixíssimo e também não tinha policiais para fazer a custódia, né, daqueles presos. E parece que a história, né, ela está voltando a repetir. Por isso é importante essa audiência, né, que a vereadora chamou aqui para nós discutirmos esse tema. Porque, de um lado, nós temos a dignidade humana dos policiais penais, que passaram no concurso, saem da sua casa, deixam os seus filhos, os seus familiares, para prestar um serviço para a sociedade, mas que também pensam em voltar vivos para a sua casa. Mas o que está acontecendo hoje, nós sabemos que não é culpa do diretor. O diretor também da unidade está fazendo mais com menos, porque nós sabemos que o número de presos que tem na unidade ali Jaci de Assis, uma unidade que foi projetada para 900 presos, hoje ela se encontra com 2.300 presos. 2.300 presos, senhores. Como diz aqui o nosso delegado sindical, né, que quando tinha 900, tinha ali 500 policiais penais. E hoje foi para 2.300, o número de policiais penais diminuiu. Ou seja, aumentou-se o número de presos, uma cela, como ele falou aqui, que tem capacidade para 8 presos, está ali com 25, 26 presos. Mas aí alguém pode falar assim, você vem aqui para defender os presos? Eu vim aqui para defender a dignidade da pessoa humana. Eu vim aqui porque tantos presos, tantos policiais penais são vítimas do governo. Porque nós sabemos que essa superlotação, de um lado ela afeta os policiais penais, que o número de suicídio tem aumentado, mediante o número da superlotação. E nós vemos aqui que uma unidade como essa, que nos finais de semana recebe ali mais de 300 visitas, ou seja, 2.300 presos, em média, mais 300 visitas, mais 400 visitas, 2.700 pessoas dentro daquela unidade. E o número de policiais, e o número das nossas colegas PEFEM que estão aqui no final de semana, pasmem, simplesmente duas policiais penais, para passar numa censura mais de 300 visitas, senhores.
Isso vai contra a dignidade da pessoa humana. Nós sabemos que tem um decreto no Estado, né, que foi também aonde, quando tinha 20 mil presos, esse decreto ele foi criado barrando para que o número de policiais penais ele pudesse ser aumentado. E hoje, o Estado, né, ele passa aí com mais de 70 mil presos. E o número de policiais penais, ele continua o mesmo. Mas a culpa é de quem? Não são dos policiais penais que estão ali. Porque eles estão trabalhando para levar o pão para a sua família. E aqui nós vemos que o ambiente daquele que era para ser um ambiente salubre, se torna um ambiente insalubre. Se torna um ambiente onde os policiais penais, desde 2020, nós sabemos que os nossos policiais penais, eles vêm se adoecendo. Policiais penais, o número de atestado vem aumentando, por quê? Porque os policiais eles têm que fazer mais com menos. Sabemos também que ali, né, 3 pavilhões, os presos são tirados para o banho de sol. Pavilhão com 230 presos, ou seja, 630 presos. E o banho de sol, ele é um direito que está na LEP. O preso ele tem o direito ao banho de sol. Mas aonde está a supremacia de força? E se o diretor da unidade ele não libera os presos para ir para o banho de sol, o Ministério Público vem em cima dele e quer punir o diretor. Mas espera aí, mas e se acontecer de houver uma rebelião? E se acontecer daqueles 630 presos que estão ali no banho de sol, fazer um motim, fazer uma rebelião? O diretor ele é o garantidor, e ele vai responder por isso. E o diretor ele fica entre a cruz e o punhal. De um lado, se ele não tirar, o Ministério Público vai lá e aperta ele. Do outro lado, se acontecer qualquer coisa também, a responsabilidade é dele. Nós estamos aqui para cobrar que essas unidades, elas sejam interditadas. Porque não pode uma unidade com 900 presos ter 2.300 presos. Aonde está a dignidade para os policiais trabalhar? Aonde está a dignidade do local insalubre? Isso não tem. E nós sabemos que agora também vai ter uma baixa de colegas que estão aposentando, colegas que estão indo para outros concursos, e com isso o número de policiais penais vai diminuir mais ainda. Nós estamos aqui pedindo socorro, por quê? Para que não aconteça uma rebelião. E essa casa, através, né, da vereadora Lia, está fazendo um excelente trabalho, coisa que nos outros municípios também deveriam ser feito, e não acontece. Mas a vereadora, né, atendeu o pedido aqui do sindicato. Por quê? Porque ali tem mais de 2.900 vidas dentro daquela unidade, que pode acontecer rebeliões e motins. Mas quem que fiscaliza isso? Aonde está o fiscal da lei? Quem que é o fiscalizador que vai chegar lá e vai olhar, cadê o laudo AVCB? A unidade tem um laudo AVCB para que ela possa funcionar? A unidade, ela está superlotada. Nós sabemos que essa responsabilidade, ela é da VEC, do juiz da comarca. Então nós estamos aqui pedindo ao juiz socorro para que não aconteça uma rebelião, para que não aconteça um motim, para que a vida dos policiais penais que estão aqui possam ser levadas, e também daquelas pessoas que estão lá dentro. E o que nos resta, né, se não clamar socorro? E o que nos resta, se não pedir para que essa unidade ela seja interditada com urgência? Mas aí alguém vai falar, mas se interditar vai levar para onde? Isso não é culpa nossa, não. Isso não é culpa dos policiais penais que estão lá dentro. Isso não é culpa da vereadora. Isso é culpa do governo, que no lugar de investir nas unidades prisionais, perdoou mais de 5 bilhões de isenção para Localiza. Isso é culpa do governo, que só ano que vem perdoou mais de 25 bilhões de isenções. E como é que ficam os municípios? Aí troca o governo, quem que fica? Os policiais penais ficam. O juiz da comarca fica. Mas isso é uma questão de Estado, isso não é uma questão de governo. Por isso não adianta, quando, né, se tem um governo, não cobrar, não fiscalizar. Por quê? Porque a bomba vai ficar com o município.
A bomba vai ficar com os policiais penais, a bomba vai ficar em Uberlândia. Para encerrar, vereadora Lia, o sindicato, né, vem a esta casa pedir por socorro. O sindicato vem a esta casa clamar para que aquelas 2.300 vidas que estão ali dentro daquela unidade, mais os policiais penais, não possam vir ali acontecer uma rebelião ou também acontecer ali um motim. Eu quero aqui deixar esse grito de socorro para mais de 280 policiais penais, tanto ali da Jaci de Assis, tanto também da unidade Pimenta da Veiga. E eu quero aqui agradecer e parabenizar a vereadora que abriu as portas dessa casa, para que o grito de socorro dos policiais penais possam ser ecoado, porque isso aqui vai ser ecoado, não só para Minas Gerais, mas também para outros estados, para que não aconteça como está acontecendo lá em São Paulo, que está tendo rebeliões e motins. Eu agradeço a minha fala e parabenizo aqui a deputada pelo excelentíssimo trabalho que vem fazendo aqui no município. Obrigada, Jean. Convido para fazer uso da palavra Vladimir Dantas, vice-presidente do Sindipem. Boa noite a todos. Vereadora, presidente, obrigado pelo apoio, viu? É isso aqui que vai mostrar o que nós estamos precisando. Porque nós da Polícia Penal, se não tivermos voz, nós não somos ouvidos. Correto, colegas? E isso aqui é importantíssimo. Parabenizar todos os componentes da mesa aí. Deputado Arnaldo, que a gente sempre encontra lá nos corredores da Assembleia, até estava tendo os dias de prosa com ele, que a gente precisa muito do seu apoio. Eu já tinha falado com o senhor, dá esse suporte que a gente estava precisando, que vai ser importantíssimo. A culpa é dos policiais? Não. A culpa é do governo. Se não aumentar o efetivo, não desempenha as funções. Ponto. Não tem mais encaminhamento. Quer fazer o banho de sol para o preso? Beleza. Nos dá a supremacia de força e nós vamos fazer o banho de sol. Quer fazer outras situações? Nos dá essa supremacia de força que vamos fazer. Sem efetivo eu não consigo desempenhar. Eu não sei se tem alguém aqui do judiciário aqui, eu queria até ter uma conversinha, uns dias de prosa. Por quê? Se o judiciário cobra que tire para banho de sol, ele cobra do diretor, correto? O diretor cobra dos policiais. Aí vem coordenador, uma reação em cadeia. Agora, por que ele não acompanha efetivamente o desempenho? Será que uma cela com 30 presos, eu com um policial, eu consigo ter supremacia de força? Não, se eu não consigo, não pode tirar para banho de sol. Mas ele aperta quem? Os servidores. Aí ele quer que faz bonito, e quem é que fica feio? Nós. Então essa conta não fecha. O governo sabe da criação da nossa carreira, e eu falei mais cedo num programa. Limita a nossa carreira em 17.665 para 20 mil presos na época. A conta não fecha. 20 mil presos. Naquela época era 20 mil presos tranquilos. Hoje é tudo afaccionado, vocês conhecem bem a região sul aqui. Como que a gente fica? Lidando só com presos de alta periculosidade. Você acha que as nossas colegas policiais conseguem 2, às vezes 1? Isso é desumano, gente. É maluco de se falar que tem que ser feito esse serviço. Não. Vamos parar o serviço, vamos ficar todo mundo aquartelado. Se tiver que fazer, faz, com supremacia de força. Se não, não faça. O diretor coloca no papel e não faça. Está respaldado. Ordem legal não se cumpre. Se cumprir, está errado. Só para resumir a fala, é isso, vereadora, pelo amor de Deus, é um clamor aqui. E não coloque na conta dos policiais. Não coloque. A escala 24/72 é a única escala que dá dignidade para esses servidores. É a única. E eles estão querendo pôr culpa na escala e nos servidores que não tem culpa nenhuma. Então, a minha fala se resume a isso. Manutenção da escala 24/72, aumentar o número de efetivo, não só da primeira, nem na 19ª RISP, é de todas as RISPs. Aí sim a gente consegue desempenhar as nossas funções.
quebre a cláusula de barreira da criação da nossa carreira. É um decreto de 2004, ele limita em 17.665. Nós estamos com 80 mil presos, a conta não fecha, realmente. Nunca que vai fechar. Então isso, pelo amor de Deus, governo de Minas, fica um recado aqui, gravado, Zema, Simões, vocês que estão se vangloriando com frequência, às nossas custas aqui, ó, pense com carinho nos servidores, nos dê respaldo, perdas inflacionárias, absenteísmo, é culpa do governo, não culpa dos policiais. Vou repetir, isso que acontece aqui é culpa do governo de Minas, que não nos dá respaldo. Por que não chamou o número maior do concurso? Ficou 690 aí de excedentes. Por que não chama mais agora no edital que é previsto para 1.100 e tantas vagas? Você acha que isso vai estar suprindo, gente? Por que a defasagem das nossas carreiras, a delegada conhece muito bem, é enorme? Eles vão para outros estados por quê? Lá se paga bem. Se aqui não paga bem, eu não fico aqui. Não tem uma supremacia de força. Qual o gosto que nós temos hoje de nos falarmos policiais? Nenhum. Só fica quem é honrado mesmo. Porque hoje está muito difícil. Então, o pedido é focar aumento do efetivo. Aumentou o efetivo, a gente desempenha as nossas funções. Fora isso, não tem conversa. Fosse honra, vamos em frente. Obrigado, pessoal. Obrigada, Vladimir. Convido para fazer uso da palavra Eric Souto Guimarães, perito criminal da Polícia Civil e idealizador do projeto Cuide-se Policial. Boa noite a todos. Podem colocar aí para mim o slide. Eu trouxe uns dados que, inclusive, o pessoal dos sindicatos vão gostar bastante, tá? Enquanto colocam aí, eu cumprimento a mesa, em nome da delegada Lia Valek, grande amiga, e me sinto muito honrado de poder falar desse assunto voltado para os policiais penais, porque no nosso projeto a gente recebe muitos relatos dos policiais penais, e a gente vai ver aqui que muitas vezes eles não são sequer enxergados nos números oficiais, quando se fala de adoecimento mental e de suicídios na polícia. Tá? Só se olha a Polícia Civil e a Polícia Militar. Conseguiram colocar? Então, só para concluir aqui, a presidente do Fórum Brasileiro, do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é uma grande amiga minha, inclusive ela é cabo da Polícia Militar aqui de Minas, Juliana Lemes. E antes de vir para cá, sabe, Lia, eu liguei para a Ju, assim, Ju, eu queria falar um pouco da situação dos policiais penais e tal. Como é que é feito a apuração de adoecimento e suicídio? Então, os policiais penais não entram na contabilidade de suicídio e adoecimento. Então, quando a gente fala, a cada 3 dias um policial se suicida, não está incluído os penais. Olha que coisa. Porque seria maior ainda. Quem acompanha meu projeto aí já deve ter visto que só esse ano a gente relatou, inclusive aqui de Minas Gerais, vários casos, tá? Bom, nosso projeto Cuide-se Policial é sobre direitos humanos, direitos trabalhistas, né, para os policiais. Eu achei interessante aqui as falas de muitos dos nossos colegas sindicatos. O seguinte, o policial ele é só cobrado, né? Parece que o policial é um subtrabalhador. Você é contratado e porque o seu trabalho envolve risco de vida, então assim, olha, você pode trabalhar até morrer, você pode trabalhar doente, você pode trabalhar em condições inadequadas, isso é problema seu, né? E a gente vai ver que isso é muito financiado via assédio, tá? Assédio em cima da gestão, assédio em cima do... Vem descendo, né, em cascata. E aí eu trouxe esses dados aqui de cara. Olha só, isso aqui são dados, eu peguei fontes assim mais confiáveis, né? Então aqui tem dados da OMS, né? Organização Mundial da Saúde, Organização Internacional do Trabalho e pesquisas científicas gerais, né? Mundo afora, para a gente ver esse fenômeno no trabalhador comum, tá? Não é o policial que é mais estressante ainda. O penal, então, né? Eu já fiz vistorias periciais em presídios e tudo, é uma coisa assim assustadora, né? Sem exageros. Então, olha só, eu vou olhar aqui no meu, que fica um pouco maior, tá? Mas olha só, a nossa base, né, nossa baseline aí, 40 horas por semana.
certo? A legislação brasileira prevê aí até 48 horas por semana, né? O pessoal que trabalha em shopping e tal, geralmente é assim. Então, nessa configuração aí, a gente vai ter o funcionamento relativamente normal da psique humana, né? Vou falar aqui do ponto de vista neurocientífico, neurológico. Só que a partir do momento que você começa a aumentar a carga horária semanal dessa pessoa, e na polícia, via de regra, não se quer registrar isso, não se quer compensar, e não precisa nem citar hora extra, porque o pessoal, é quase uma blasfêmia, sabe? Olha só, quando a gente fica ali no intervalo entre 48 e 54 horas por semana, a gente já tem aí, pesquisas mostrando, né, eu citei aí, de 2024, você já tem um aumento dos casos de hipertensão, insônia e sintomas ansioso-depressivos, né? Então, é muito comum, a gente até conversando aqui nos bastidores antes, estava falando sobre o policial saudável, sabe, Lia? E aí o pessoal riu, falou assim, como assim o policial saudável? Que policial que é saudável? Todo mundo toma um remedinho aqui, uma coisinha ali para dormir, alguns têm um probleminha com bebida. É sério, gente, é um problema assim, complicado. Por quê? São essas doenças relacionadas à ansiedade e depressão que acometem essa categoria. Tá? Olha, acima de 55 horas por semana. Eu já trabalhei mais de 55 horas por semana, né? Tenho dor crônica por causa disso até hoje. Olha aqui, a incidência de AVC, as pesquisas mostram que aumenta em 35% na pessoa. É mais de um terço. Olha aqui, doenças isquêmicas, né? Infarto agudo do miocárdio, falta sangue no coração, ou obstrui as artérias e tal, morte cardiovascular, síndrome metabólica, que é desregular a glicose, o transporte de gordura no sangue, né? Gera diabetes tipo 2, essas coisas. Olha acima de 60 horas. Você tem todas as anteriores e ainda tem alterações neuroanatômicas significativas, que é o que a gente vai começar a falar aqui agora. Que muitas vezes, quando a gente fala sobre a situação do policial, fica aquela percepção subjetiva, né? Os colegas aqui até falaram, sobre a carga de trabalho, as pessoas estão doentes, sempre fica parecendo uma coisa assim, é muito aberto, né? E tal. Então, eu tenho uma especialização em neurociência do comportamento. O meu projeto, a gente já passou de 4 milhões de acessos por mês. Ele é voluntário, sem fins lucrativos, né? E aí, estudando esses fenômenos, eu estou trazendo para a segurança pública, foquem mais nas imagens, tá? Depois, quem quiser os slides, só me mandar mensagem, vai ter meu zap aí que eu mando. Olha só, o cérebro, ele tem várias partes. Vamos olhar a figura da esquerda ali. Tem várias partes. Cada um é responsável por uma coisa. Essa azul claro, por exemplo, ela é responsável pelas nossas decisões cognitivas, né? Aquela parte racional mesmo que a gente toma. Essa mais embaixo, roxa, são as decisões emocionais que a gente toma. E aí vai. No meio do cérebro, a gente tem os núcleos da base. Vamos ver a figura aqui do lado direito. Então, a gente tem, por exemplo, esse carinha aí, azul, chama hipocampo. É o cara que registra as nossas memórias afetivas, lembranças e tudo. E ao lado dele tem essas duas amêndoas aí, que são as amígdalas. Não é essa da garganta, tá? Essa da garganta, na verdade, é tonsila palatina, não é a amígdala que chama. A amígdala mesmo é essa do cérebro. As amígdalas, gente, elas são responsáveis, é a parte do cérebro que detecta perigo, que deixa a gente em alerta. Então, se você tentar atravessar a rua e um carro quase te atropelar, ou você está na iminência de ter um motim no presídio, as amígdalas, elas acionam e deixa o cérebro em alerta. É o que gera o nosso estresse e tal. E ela está muito perto da parte da memória. É por isso que coisas muito estressantes, muito traumáticas, elas ficam enraizadas na memória da pessoa. E é por isso que o policial adoece. Então, o que a gente vai perceber na prática? O policial que fica em alerta o tempo inteiro, esses mecanismos acionados o tempo inteiro geram um desordenamento hormonal, somente por causa do cortisol, que possibilita que, vamos dizer assim, mecanismos inflamatórios que estão no corpo por causa do estresse, eles entrem para dentro do cérebro. Só que o cérebro, via de regra, ele não, essas coisas, esse lixo inflamatório não entra para dentro do cérebro. Só que quando a pessoa está em estresse constante sobre a carga de trabalho, essas coisas entram para dentro do cérebro e elas atacam as conexões cerebrais. É por isso que desencadeia essas doenças. E elas tendem a ser
crônicas. É por isso que quem geralmente trata depressão e ansiedade na polícia é uma coisa crônica. Você começa e não consegue largar a medicação. Então, percebam que, assim, biologicamente falando, é impossível um policial, né, alguém da segurança pública, trabalhar sob alerta, sob sobrecarga de trabalho o tempo todo, biologicamente. Não é frescura, não é birra, não é nada disso. Não importa o que diz a lei. E aí eu pergunto para vocês, e quem é que financia isso tudo? Né? Quer dizer, é uma coisa biologicamente impossível, as pessoas morrem, o índice de suicídio é altíssimo na polícia, 4 vezes maior que na população. Quem financia isso? Coloquei mais pesquisas aqui. Ó. Quem financia isso é o assédio moral. O assédio moral, vem assim, olha, eu passei por isso também. Ó, eu não quero saber se está faltando gente, dá o seu jeito. Ah, mas eu estou trabalhando 60 horas por semana. Não, nós não vamos registrar, não. Se vira. E se você reclamar, nós vamos te avaliar mal, vai comer seu ADE. É assim. Tá? Ou então um PAD. Então, eu coloquei aqui, ó, as pessoas menosprezam assédio moral. Gente, assédio moral, tem pesquisas, ó, tá, citadas aí, aumenta o risco de suicídio em até 2 vezes, sabe? E quem sofre assédio moral, bullying, essas coisas, mesmo depois que cessa, a pessoa fica anos ainda, por conta dos processos inflamatórios, revivendo os sintomas. Então, tá os números aí, quem quiser me mandar zap, eu mando os slides, tem os dados. Tem os nossos projetos e outras palestras no YouTube, tá? Foi um prazer, espero que vocês tenham gostado, apesar de ser rapidinho, tá bom? Muito obrigada, Eric, pela sua contribuição tão relevante, mostrando aí o quanto é grave, né, essa sobrecarga de trabalho para os policiais. Agora eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra a doutora Regina Ribeiro Faria, advogada da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Triângulo Mineiro. Boa noite a todos. Excelentíssima presidente, doutora Lia, excelentíssimo relator, sargento Edinaldo, todos os membros da mesa, todos aqui presentes, servidores, advogados e todos o outro pessoal. Bom, eu vim aqui falar na qualidade de advogada e coordenadora da MT, trazendo um caso prático do que vem acontecendo com a infraestrutura do presídio e todas essas problemáticas que vem assolando o presídio professor Jaci de Assis. Ele enfrenta vários problemas que não pode ser visto como rotineiro, não pode ser visto como costume, tem que se agir o quanto antes, até porque, como o próprio presidente falou, ele pode entrar no sistema em colapso. Então, é uma realidade grave, mas que pode ser reversível. É indubitável falar que, se acontece um superlotamento, várias consequências, principalmente relacionado ao policial penal, que sente medo, tem os problemas psicológicos, o próprio crescimento da violência entre os presos e o trabalho de todos, inclusive dos advogados, fica totalmente comprometido. Relacionado à infraestrutura em geral, vou falar de um caso prático de um policial penal, dentre vários que a gente já atendeu, mas esse específico, ele aborda justamente várias questões de infraestrutura que ficou, né, que aconteceu no sistema, que é o seguinte, o policial penal teve que responder um procedimento administrativo disciplinar por excesso em disparo de arma de fogo e, dentre parecendo uma situação simples, foram acontecendo várias situações no desenrolar do procedimento. Então, além de números e normas, é um retrato claro de como a falta de estrutura, a ausência de condições mínimas de trabalho e precariedade do sistema transforma a vida do servidor, que é exemplar, em um réu dentro da própria instituição. Bom, então, teve uma suposta invasão, uma tentativa de invasão da muralha do exterior para o interno, e com tentativas de arremessos de ilícitos que acontecem com frequência em vários presídios, e precisou, né, usar a arma para poder conter esse indivíduo, e nisso precisou também utilizar vários disparos
E depois foi constatado que essas armas não tinham as manutenções necessárias, as munições estavam vencidas, as munições estavam amassadas, estragadas, não conseguiu atingir a efetividade, né, que seria acertar o alvo, né, e conter o indivíduo que estava na área externa. Além disso, na própria muralha, teve algumas mudanças, mas ainda continua com falta de efetivo na muralha, até mesmo para proteger o policial militar numa situação dessa. Tem outra situação, que é a questão do treinamento. Todas as testemunhas foram unânimes em falar, não tem um treinamento prático sobre essas questões. Se acontecer uma rebelião ou uma tentativa de invasão, um motim, qualquer situação, não tem um treinamento dentro da equipe. Isso tudo compromete a vida do policial penal e, inclusive, ele teve que agir para proteger a sua própria vida, a própria vida dos outros policiais penais. Então, questões que tudo isso compromete de forma gravíssima a vida do policial penal. E teve que responder um procedimento administrativo falando que teve excesso no disparo de arma de fogo porque não conseguiu atingir o indivíduo. E sequer estava entendendo que havia algum indivíduo. É uma situação muito grave, porque isso acaba gerando, lógico, algumas situações de prejuízo na carreira. Ele pode ser suspenso, dependendo da situação, pode ser até demitido. E a questão psicológica e com a família também, que todo policial penal está sujeito e acaba refletindo na sua família também. Então, é onde surge a grande contradição, né? O Estado falha na infraestrutura, falha no fornecimento de materiais adequados, falha na recomposição dos efetivos, falha na manutenção das armas, mas quando o servidor age para suprir as falhas do próprio Estado, quem responde é ele. Aí o servidor vira alvo. Então, o servidor acaba virando réu. Então, o procedimento disciplinar, além disso, ainda aconteceram que não tinha vários livros de ocorrências, que não conseguiram conseguir os livros, alguns comunicados internos, que atrapalhou muito a questão de defesa. No final deu certo, mas realmente foi situações que trouxeram vários prejuízos, né, para a vida do policial. Então, a reação do militar foi totalmente legítima, porque ele tentou proteger a sua própria vida, bem como os policiais penais também, que estavam na unidade, e a própria unidade. Então, ele agiu conforme estava a seu alcance, mesmo sem um treinamento, qualquer outra situação parecida, porque o Estado não trouxe isso para os servidores em geral. Então, teve que responder um procedimento administrativo, uma questão muito grave. Então, é um caso que precisa ser compreendido com muita alerta. Não é sobre números de disparos em si, mas é a questão da falta de infraestrutura em geral, principalmente a questão do efetivo, que é gravíssimo, porque eles sentem medo de estar trabalhando e acontecer alguma situação que põe em risco a vida dos agentes. Então, não é justo, não é proporcional e não condiz com o compromisso público que cada policial penal assume ao colocar o colete e subir na muralha. Então, é sobre isso, é alerta, né, de que o governo precisa resolver a situação, até mesmo para não entrar num sistema colapsado. Obrigada. Obrigada, doutora Regina. Um prazer poder contar com você aqui na nossa audiência pública. Agora eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o deputado Arnaldo Silva. Boa noite a todos. Quero iniciar cumprimentando a vereadora doutora delegada Lia, minha amiga, parceira, e hoje na presidência da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Uberlândia, parabenizar pelo trabalho intenso, dedicado, com muito foco e determinação que já assumiu
o mandato e tem se prestado a fazer no campo da segurança pública aqui em Uberlândia. Da mesma forma, cumprimentar a vereadora Janaína, que tem trabalhado intensamente nesse sentido, cumprimentar o vereador Sargento Edinaldo, o vice-presidente da Câmara, também integrante da comissão, o líder do prefeito Paulo Sérgio, aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, que tem também desempenhado um importante trabalho voltado para a segurança pública da nossa cidade. Cumprimentar o presidente do Sindicato dos Policiais Penais, o Jean. Em seu nome, Jean, estender os cumprimentos aos demais membros da mesa, a todos os policiais penais, todos os servidores, todos os agentes que compõem o nosso sistema de segurança pública em nosso Estado. Eu ouvi atentamente as falas que me antecederam e julgo-as de muita importância, relevante, com pontos específicos. Agradeço o convite, delegada Lia, de estar aqui hoje e presenciando e acompanhando. O Vladimir, nós temos muito contato na Assembleia de Minas, que acompanha atentamente os trabalhos da Assembleia, principalmente no que tange aos aspectos relacionados à segurança pública. E nós já demonstramos claramente a nossa disposição para o diálogo, a nossa disposição para poder buscar solução para as demandas, e eu vejo, delegada Lia, cada vez mais a importância que tem o legislativo, seja ele municipal, estadual, federal. Por mais que a gente tenha a ideia de que o Estado possa, de alguma forma, conseguir dar suporte às demandas do cidadão, cada vez mais a gente entende que é justamente a falta do diálogo, a falta de estar presente, a falta da escuta, a falta de poder se estender na condição de verificar em loco o que acontece em situações como essa, que nós estamos aqui hoje, né, tendo a oportunidade de ouvir, de ver os relatos, de compreender, de entender o que está acontecendo. Primeiro, sabemos que a situação ela é grave. Segundo, nós estamos falando da segurança, não só dos profissionais, que já seria o bastante, que é fundamental, zelar pela vida dos profissionais que estão ali atuando, mas nós estamos falando da segurança como um todo. Isso reflete num sistema em cadeia, quer dizer, um presídio superlotado, os presos ali submetidos também a uma situação desumana. Por mais que seja delicado falar nesse assunto, mas é um assunto que precisa ser enfrentado, porque isso vai desencadeando em série uma situação que é como a gente colocar na verdadeira panela de pressão. Me desculpe a expressão, que a qualquer momento isso explode, e quando explode vai muita gente junto, vai muita coisa envolvida, famílias, pessoas, profissionais do direito que atuam, que trabalham também nos ambientes penais como esse. Mas eu gostaria aqui também, para a gente não ficar também só na questão das análises, que são muito importantes, na questão das reflexões, mas propor algumas coisas de forma muito objetiva, que talvez isso possa ser um passo e uma contribuição que eu, enquanto aqui presente, possa também o fazê-lo nesse momento. Gostaria muito de solicitar, delegada Lia, que me fosse encaminhado o relatório desta audiência pública, com os pontos específicos de tudo aquilo que foi colocado aqui, superlotação, a diferença do número de profissionais que nós tínhamos, né, há tantos anos anteriores, que foi muito bem colocado aqui, nós tínhamos 500 e tantos profissionais, quando a população carcerária era hoje nós temos menos profissionais, quando a população carcerária é praticamente o dobro do que se tinha há anos atrás. Colocar os dados, que foi muito bem colocado aqui, em relação à questão da saúde mental, saúde física, de poder desempenhar de forma correta o seu trabalho, dos profissionais que estão ali. Com esse documento, eu vejo que nós temos alguns caminhos. Eu estava conversando com o Vladimir agora há pouco. A Assembleia desenvolve muito bem a questão das audiências públicas, porque lá, inclusive, a gente convida e talvez até convoca os responsáveis, e eles se fazem presente na Assembleia. A gente tem obtido muitos êxitos, mas nós não vamos ter tempo suficiente
para realizar uma audiência pública de forma específica para esse tema aqui de Uberlândia, ainda esse ano. Mas algumas coisas nós podemos fazer. De posse desse documento, e eu, inclusive, faço o convite aos membros da Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara Municipal, estendo esse convite também ao Sindicato dos Policiais Penais, para, em conjunto, a gente fazer algumas agendas em Belo Horizonte. Primeira delas, eu acho que cabe muito bem levar esse assunto de forma formal ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, que é o presidente, não, né? É quem dirige, né, de forma soberana, maior, hierárquica, o nosso Ministério Público do Estado. Porque o Ministério Público tem a sua responsabilidade como fiscal da lei, da execução penal, e quando a gente fala de execução penal, não é falar só do preso que está ali, é de todo o sistema de execução penal propriamente dito. Então, nós temos que levar o conhecimento, cobrar uma posição do Ministério Público nesse sentido, e eu me disponho a propor, organizar e acompanhá-los, aqueles que estiverem dispostos a gente fazer essa primeira agenda. Segunda agenda, que eu acho que é muito importante, é a gente buscar uma interlocução direta com o secretário de Segurança Pública, e eu também me disponho a fazer isso. Tudo isso mais rápido, mais breve ainda esse ano. E a última e terceira agenda, que eu me julgo também válida, é a gente buscar uma interlocução com o secretário de governo, que esteve agora há pouco aqui, o secretário Marcelo Aro, pessoa extremamente aberta ao diálogo, com sensibilidade das causas, das demandas, para a gente poder fazer com que esse assunto seja pautado. E na Assembleia eu vou fazer o meu papel junto à própria Comissão de Segurança Pública, levando esse assunto formalmente também e já apresentando um requerimento para que a gente possa pautar esse assunto dentro da Assembleia de forma permanente até que a gente tenha uma evolução. Eu não vou aqui também, vamos dizer assim, ser ingênuo em não deixar de registrar que nós temos desafios que não são breves para serem superados. Quando a gente fala em aumento de efetivo, isso é claro, esse aumento de efetivo ele é necessário. Mas o Estado enfrenta algumas situações. O PROPAG está lá e nós estamos fazendo esse debate na Assembleia justamente para superar isso. Ao meu entender, embora em algum aspecto tenha a sua relevância técnica, mas há caminhos que a gente precisa superar e eles são possíveis de serem superados no que diz respeito a se atentar para os índices ali fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no que diz respeito à questão de pessoal que foi fixado lá atrás. Esse assunto nós já debatemos, no que diz respeito à Polícia Civil, Polícia Militar, todas elas também sofrem com a situação do efetivo. Não tão grave como nós estamos vendo aqui, especificamente, no caso dos policiais penais. Mas há caminhos para a solução. Se a gente pautar esse assunto, colocar ele na mesa, nos debruçarmos, com mais pessoas pensando, com mais pessoas apontando algumas formas de se resolver, sem dúvida nenhuma, nós vamos avançar em algum ponto nesse sentido. É essa contribuição que eu quero deixar aqui, me colocando à inteira disposição. O nosso mandato na Assembleia de Minas, com esse propósito, parabenizando mais uma vez toda a Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara Municipal de Uberlândia, parabenizando o sindicato pelo trabalho atuante que é feito, principalmente lá junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e contem comigo, eu fico feliz, não com o assunto e com o tema, mas feliz de poder estar aqui hoje, participando, ouvindo atentamente cada ponto desse, e já me coloquei à disposição de estarmos presentes lá no presídio, para acompanhar de perto, já me coloquei à disposição para o próximo ano, que nós teremos as emendas parlamentares e faço esse compromisso de público aqui, para a gente fazer e destinar recursos para algumas alterações físicas, que já me foi relatado, e não esqueci disso, para a gente poder dar andamento nessas situações. Estarei sempre à disposição, muito obrigado, conte conosco. Agradeço imensamente, deputado Arnaldo, e eu não poderia deixar de fazer justiça e agradecer pela sua presença aqui, uma vez que vários deputados foram convidados para estarem presentes aqui.
mas como o deputado Arnaldo, não só é um deputado que eu muito admiro, mas que hoje, felizmente, é um parceiro de trabalho, eu tenho que ressaltar o compromisso e a seriedade do trabalho dele. Assim como ele trabalha com a verdade, né, deputado? Trazendo aí que nós sabemos que não é fácil, que a gente não vai resolver esse problema, né? Mas a gente saber que pode contar com o senhor nessa luta, levando aí esses encaminhamentos que são extremamente necessários. Eu também pensei muito que o secretário de governo pode nos apoiar, né, já que ele tem estado muito atento às demandas aqui da cidade de Uberlândia. E eu não posso deixar de lembrá-los aqui, os policiais penais, que em 2017 nós tivemos aqui na cidade de Uberlândia, eu como delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, uma verdadeira devastação na Polícia Civil, onde mais de 50 policiais foram presos de forma muito arbitrária, né? E o único deputado que se levantou para defender os policiais civis e a instituição Polícia Civil foi o deputado Arnaldo. Então, eu posso dizer, por experiência própria, que nós podemos, sim, contar com ele, e agradeço, mais uma vez, sua presença e o seu trabalho, deputado. Nesse momento, nós vamos transmitir um vídeo do assessor do Ministério Público Federal, o Dr. Kleber Eustáquio, foi convidado para estar aqui hoje. Acho que a maioria que sabe de como ele é um procurador atuante e presente. Infelizmente, ele até pediu que a gente mudasse a data da audiência, porque ele fazia muita questão de estar presente, mas, infelizmente, nós não pudemos fazer essa alteração. Então, ele encaminhou esse vídeo, em que o assessor Marco Antônio Pereira fala em nome dele, né, do Dr. Kleber Eustáquio Neves e do Dr. Wesley Miranda Alves, também procurador da República, da 6ª Procuradoria de Uberlândia, em que ele fala para nós a respeito de uma parceria com a UFO, visando as melhorias nas condições de trabalho da Polícia Penal. Por favor, replicar o vídeo. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Marco Antônio Pereira Yarchevski, sou assessor do Ministério Público Federal. Falo em nome do Procurador da República, o Dr. Wesley Miranda Alves, do 6º Ofício da Procuradoria de Uberlândia, e também em nome do Procurador da República, o Dr. Kleber Eustáquio Neves. Ambos estão de férias e pedem licença por não estarem presentes aqui em plenário hoje, assim como eu também peço licença. O Dr. Wesley me designou para esta fala porque eu atuo diretamente nos procedimentos sobre as unidades prisionais do Triângulo Noroeste com ele. Eu vou ser direto. O MPF considera essa audiência pública essencial, por isso, para não passar a participação do Ministério Público Federal em branco, eu venho apresentar de forma resumida um pouco da nossa experiência e dos resultados que a gente vem colhendo em relação às unidades prisionais da região, especialmente o presídio Jaci de Assis. O primeiro ponto que eu quero tratar é que o MPF não faz uma fiscalização diária dos presídios, aquela inspeção. Isso é uma atribuição da Promotoria de Execução Penal, do MP estadual. A atuação do MPF aqui é outra, é buscar soluções, articular medidas, construir saídas concretas para os problemas que estão se arrastando por anos. Por isso, o Dr. Wesley instaurou 12 procedimentos administrativos, abrangendo todos os municípios da região, Triângulo Noroeste, com as unidades prisionais relevantes. No caso de Uberlândia, ouvimos a administração prisional do presídio Jaci de Assis, levantamos informações e identificamos os mesmos problemas que possivelmente são discutidos aqui agora nesta audiência pública. E são claros: o déficit de efetivos de policiais penais e as condições estruturais precárias. Conversamos sobre as alternativas, falamos em modernização, chegamos à ideia de que seria interessante a automação de pavilhões, melhorias essenciais assim que reduziriam a necessidade de um grande corpo
de policiais penais para operar rotinas básicas dentro da unidade prisional. Mas encontramos um gargalo crítico. Não há uma equipe, tanto do DEPEN como fora do DEPEN, técnica para elaborar projetos de engenharia, arquitetura e urbanismo dentro das normas exigidas. Então, não seria nem possível desenvolver o projeto, muito menos captar recurso para alguma intervenção. Diante disso, o MPF construiu uma ponte com a Universidade Federal de Uberlândia e a administração prisional. A ideia ela é simples, mas tem um quê de poderosa, porque considera os cursos de engenharia civil, elétrica e arquitetura e urbanismo como fontes de recursos humanos para desenvolver e elaborar esses projetos. Como isso vem acontecendo? As tratativas elas ainda são iniciais, foram feitas junto com a reitoria, mas já houve um desenvolvimento de uma ideia de que os alunos, o corpo de técnicos desses departamentos, eles fariam visitações na unidade prisional e contariam com todo o apoio institucional do Ministério Público Federal, seja na destinação de algumas verbas, seja também com o apoio da reitoria da Universidade Federal de Uberlândia. E aí, essas tratativas podem dar fruto a um convênio. O interesse, tanto meu quanto do Dr. Wesley, é que isso seja replicado em âmbito nacional como um projeto piloto, para que outros municípios que também disponham de universidades federais possam se valer do corpo de alunos e do corpo técnico desses institutos para resolver esses problemas locais que impactam tanto na realidade. Então, a participação aqui ela se limita a contar rapidamente sobre esse caso, e o MPF também está aberto a somar esforços com qualquer pessoa ou ente que esteja disposto a colaborar nesse procedimento das unidades prisionais conosco, tá? Eu agradeço, desejo um ótimo trabalho a todos. Nesse momento, eu convido os demais componentes da mesa, e se algum quer fazer uso da palavra. Dr. Vitor. Dr. Vitor Ganem. Obrigado, presidente. Agradeço, cumprimento o sargento Adinaus, cumprimento a senhora, doutor Jean e aos demais. A minha fala será bem curta, porque a gente tem os policiais penais, né, eu digo que nós temos sofrido juntos aí, junto com eles, porque, de fato, essa superlotação, presidente, ela tem causado danos irreversíveis, não somente à saúde, tá, Eric, mas também no bolso do policial penal. No bolso do policial penal. Esses danos, além da saúde, além da parte física e psíquica, também reverbera dentro da casa do policial penal. Quão bom seria se todos estivessem aqui agora, porque essa audiência, presidente, ela é de suma importância para discutir esses pontos, não somente da questão da superlotação, mas também da questão de outros fatos que vêm ocorrendo no interior do presídio de Alcides de Assis e, é claro, no estado de Minas Gerais como um todo. A gente tem aqui policiais penais, como o senhor bem disse, presidente, sendo colocadas para passar inúmeras visitantes, e escalando apenas 2, e exigência dessas que sejam olhado todo o material que adentra a unidade prisional, de situação de alimentos de IPLs, como sacolinhas, entre outros. E eu digo, os policiais penais têm feito, eu vou usar o jargão que eles utilizam, inclusive lá no escritório, presidente. Eles fazem de um tudo para a cadeira poder girar. E é esse o jargão que eles utilizam.
E o que ocorre? Isso reverbera na questão da saúde, tá, Eric? Mas também vem os processos administrativos, e eu vou dar um caso prático, como a doutora Regina aqui bem disse. Aconteceu recentemente, só trazendo um número para vocês aqui, com relação a situações de processo administrativo, nós temos 17 processos administrativos com 23 policiais respondendo esses processos, por conta dessa questão da superlotação, por conta do baixo efetivo. E aí a gente tem servidores escalando. Vamos só pegar uma questão do exemplo que eu estou trazendo, que virou inclusive PAD, Eric. A questão de ter escalado 2 servidores para a questão do banho de sol, sendo que tinha ainda a torre, que poderia ter mais um policial, e infelizmente não tinha, e por conta disso gerou uma situação que acabou ocasionando aí um processo administrativo disciplinar para aqueles 2 policiais que estavam ali escalados. Isso não é somente isso, essa questão do baixo efetivo, responsabilidade do Estado de Minas Gerais. Nem é da direção da unidade, claro que não. A gente sabe que é feito o possível para poder, volto a repetir o jargão dos policiais penais, a cadeia girar. Mas a questão do baixo efetivo, a questão do superlotamento, da superlotação, presidente, a gente tem, a título de exemplo, processos que são oriundos de escolas hospitalares, escalam 2 servidores para tomar conta de um preso. Só que se a gente pegar a legislação, o artigo 250 do REP, você que é escalado ali, Edmilson, você não pode, em tese, nem sair para ir ao banheiro. Não pode, em tese, nem sair para ir buscar sua alimentação, que é entregue por um aplicativo. Porque o artigo 250 do REMP, ele é claro. Se você abandonar seu posto, você vai responder por isso. Ah, mas há uma flexibilidade. Em conversa com o corregedor-geral da Polícia Penal, não foi isso que ele me falou. Então, há uma necessidade, sim. Parabéns, doutora Lia, por ter trazido aqui esse tema tão importante. A gente agradece também, claro, a presença do diretor do Presídio Jaci de Assis, porque é importante que ele também leve essas questões, tenha uma certa complacência para com aqueles que são irmãos de farda, porque é importante isso. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil gerir uma unidade prisional do tamanho do Presídio Jaci de Assis. Mas também há necessidade de olhar por esses servidores que estão doentes, a maioria, tá? E que sofrem todos os dias com essas situações de baixo efetivo e, do outro lado, uma superlotação. Agradeço e uma boa noite. Estamos caminhando para o final da nossa audiência pública. Algum dos presentes gostaria de fazer perguntas ou se manifestar? Boa noite a todos. Meu nome é Luciana Benardelli, eu estou aqui representando a 13ª subseção da Ordem dos Advogados de Uberlândia. Estou como presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários nessa gestão. Então, eu gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa da doutora Lia Valéquia, doutor o sargento Edinaldo, que eu estendo os cumprimentos aos demais componentes da mesa. Eu só quero reforçar aqui que a UAB está junto com os policiais penais nessa luta. Eu conheço bem, eu já tive um irmão que já foi policial penal, inclusive foi da primeira turma de policiais penais
na época colônia penal, né, Jaci, justamente com o Júlio, eles foram da primeira turma que começaram esse desbravamento. E todos esses problemas de superlotação, de baixo efetivo, sem dúvida alguma, resvala, reverbera na advocacia. Porque hoje a gente tem aí, com o apoio dos policiais penais, e se isso só é possível com o apoio dos policiais penais, mais de 70 atendimentos diários, 70 atendimentos jurídicos diários. E isso não seria possível sem o apoio de vocês. Então, da mesma forma que vocês nos apoiam, né, às vezes a gente enche um pouquinho o saco lá, tenta tirar esse preso, liga para o diretor, prerrogativa de advogado, nós precisamos disso, porque nós estamos aí nesse meio termo, nessa função de intermediadores. Mas nós queremos registrar aqui, acima de tudo, esse apoio, porque nós sabemos a dificuldade. Como eu disse, isso reverbera em todos nós, né? Na toda a advocacia criminal, o doutor Vitor, que aqui está, doutora Karen, que ali está também, que atua muito na área criminal. Então, pode contar conosco. O deputado Arnaldo já foi embora, e eu achei muito importante a fala dele, porque a gente tem que sair também, porque nós sabemos os problemas. Vocês enfrentam esses problemas, e o que a gente precisa é de colocar isso em prática. Então, quero parabenizar essa reunião pública, essa audiência pública que está, porque isso é importante. Então, é um caminhar a mais, é um degrau a mais para se colocar isso em prática, junto com os vereadores dessa casa, com o apoio do Legislativo Estadual, que aqui também esteve, e vocês podem ter certeza que o que precisar da OAB, nós estamos aqui também para apoiá-los, porque isso é um problema que atinge toda a comunidade e, principalmente, os advogados militantes nessa área. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Luciana. Obrigada por estar representando aqui a OAB Uberlândia, que realmente é parceira das polícias como um todo. Vamos encerrar essa audiência e eu gostaria de destacar a importância de dar visibilidade para esse problema, porque nós conseguimos aqui constatar que não se trata só da superlotação, né? Ou seja, parece que a gente estava preocupada aqui com a questão exclusivamente, né, da quantidade absurda de presos, que é aí 3 vezes maior do que a capacidade. Mas é tão importante a gente entender o quanto isso implica na saúde, na segurança dos policiais penais, no desenvolvimento do trabalho e na saúde de vocês. Então, como foi dito, né, serão feitos alguns encaminhamentos a partir dessa audiência pública, dentre eles, encaminhamentos destinados ao governo estadual, que, como desde o início, né, eu destaquei a importância do deputado Arnaldo aqui, já que ele é um deputado estadual, porque nós sabemos que nós precisamos sensibilizar o governo do Estado em relação a essa demanda do presídio Jaci de Assis, e eu acredito que a gente estende isso, né, aos policiais penais como um todo aqui na nossa cidade. Então, posso dizer que contem conosco, enquanto Comissão de Segurança Pública da Câmara de Uberlândia, para lutar por essa melhoria nos trabalhos de vocês, para lutar pelo aumento do efetivo, para melhorar as condições de trabalho. O sargento Edinaldo, que é o relator da comissão, é um grande parceiro. A vereadora Gláucia também está sempre muito preocupada com a questão da segurança pública e dos policiais. A vereadora Janaína, que aqui estava também. E eu posso dizer que o nosso mandato, eu como uma policial, né, delegada de polícia, uma policial assim como vocês, eu estou aqui ocupando essa cadeira hoje para que nós possamos ter voz, para que a gente tenha o mínimo de representatividade para lutar pelos nossos direitos, para lutar, para a gente conseguir trabalhar. Então, contem comigo e com a Comissão de Segurança Pública. Eu aproveito para agradecer a presença de cada um de vocês, pedir que Deus os abençoe e acompanhe, os ilumine aí no desenvolvimento das funções de vocês, apesar das dificuldades. Meu muito obrigada, tenham uma boa noite.
Thank you.